Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Falamos na edição passada das premissas da volta de Jesus. Vamos fazer uma recordação só de uma coisa. A volta de Jesus para a Igreja é o arrebatamento. A volta de Jesus para Israel é quando Jesus vier para reinar ou quando acontecerá a batalha do Armagedon. Vou passar a chamar esse momento de simplesmente Armagedon. Mas talvez tenha sempre que lembrar, pode ser que tenha alguém que não tenha assistido os episódios ou as edições anteriores. Na volta de Jesus para a igreja, no arrebatamento, a igreja é tirada da terra e encontra com Jesus nos ares. Na volta de Jesus para Israel, outro momento, a igreja já está na eternidade, Jesus vem e pisa na terra e estabelece o reino dele na terra. Ninguém é tirado da terra quando Jesus vier para reinar, para Israel. São duas diferenças que esclarecem muita coisa e dá para identificar muita coisa. Agora nós vamos entrar no assunto da volta do Senhor Jesus. Tem outras premissas de outra ordem. E o interessante entender é que quando Jesus falava com os discípulos, eles também não sabiam acerca do Novo Testamento. Eles não sabiam a respeito da nova aliança. Jesus ia fazer essa nova aliança na ceia, com os discípulos. Mas eles teriam dificuldade de entender esses momentos, que Jesus ia morrer, ia ressuscitar e estabelecer um novo acordo, uma nova aliança que é o Novo Testamento. Os irmãos lembram que quando os dois discípulos estavam no caminho de Emaús e Jesus se colocou junto a eles, eles não entendiam o que estava acontecendo. Então Jesus começou a explicar, falando das Escrituras, a partir de Moisés, a partir dos profetas, dizendo que isso tudo estava profetizado a respeito dele, estava profetizado a respeito da nova aliança. Então, o entendimento deles começou a se abrir para entender. Eles não sabiam também que o Novo Testamento seria com todas as famílias da terra. Teve aquela experiência de Pedro, que estava orando em Jope, no terraço, e até entregando uma consagração. Aí veio um lençol com animais chamados imundos no Velho Testamento, né? Aqueles animais que não se poderia comer, e uma voz dizendo para ele, mata e come. Ele falou, meu Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E a voz disse a ele, que era o Senhor, não faças tu imundo que Deus purificou. E lá na casa dele acabaram de chegar os emissários do centurião que mandou, que não era de Israel, e ele então entendeu que a visão se referia a receber aqueles gentios com quem Israel não se comunicava. E indo lá na casa desse centurião chamado Cornélio, o Senhor batizou com o Espírito Santo a casa dele inteira, não era de Israel. Então eles começaram a entender melhor o que era o Novo Testamento. Queremos dizer com isso que quando Jesus falava com os discípulos, Jesus homem, estava com seus discípulos, ninguém sabia do Novo Testamento. De forma que, tomando por base aqui o Evangelho de Mateus neste momento, aliás, antes de falar do Evangelho de Mateus, Jesus também falou muito a João, depois falou no Apocalipse, mas antes, no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse que iria para o Pai e queria voltar. E disse assim, se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, o Senhor Jesus falou da sua volta, falou da promessa de levar aqueles que creem no seu nome, aqueles que estão na presença de Deus, levar para a eternidade, num momento futuro, após a nossa partida,
que nós iríamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Vou repetir, hein? Se eu for e vos preparar lugar, ele disse, eu preciso ir, porque eu indo vou preparar lugar para vocês na eternidade. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, vós estejais também. Que promessa maravilhosa que arde no coração dos servos, dos crentes, de todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus, que esperam o reino de Deus. Aliás, com essa promessa grandiosa do Senhor Jesus, não precisamos de ter grandes conhecimentos. Pela fé, esta palavra já é suficiente para saber que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma palavra que fala abrangentemente acerca da volta de Jesus. Observem que Jesus, ao falar isso, falou genericamente. Ou seja, ele não disse igreja nem disse Israel. Ele não disse Israel nem disse gentios. Ele falou todos, falando genericamente. Ele não estava fazendo divisão entre Israel e a igreja, apesar de ter, ele não estava fazendo, porque eles nem iriam entender, porque eles não sabiam a respeito da nova aliança ainda. Como já falamos, eles teriam muita dificuldade depois para entender o Novo Testamento. Eles iriam entender por poucos, com sinais da parte do Senhor, com orientações do Espírito Santo, eles iam passar a entender da nova aliança que Jesus fez. Depois, mais precisamente, o apóstolo Paulo veio, depois daquela experiência que ele esteve no terceiro céu, que Jesus falou com ele, ouviu coisas que não é lícita falar a outras pessoas, uma experiência extraordinária. O Senhor mostrou tudo a Paulo, abriu o entendimento dele, deu as revelações a ele, e ele começou a doutrinar a igreja depois, para conhecer melhor como era essa nova aliança na qual nós estamos. Voltando, então observem, o Senhor Jesus falou com os discípulos, inclusive no Evangelho de Mateus, que vamos entrar agora, genericamente. Ele não estava dizendo qual era o momento da igreja, nem estava dizendo qual era o momento de Israel. Aliás, estava dizendo as duas coisas, mas sem fazer divisão. Falou genericamente. A sua volta será assim. Quando ele fala da sua volta, então, tem momentos que ele se refere à igreja, tem momentos que ele se refere a Israel, mas neste momento que ele fala dessas coisas, ele não estava fazendo divisão. Repetindo, falava genericamente. Então, no Evangelho de Mateus, agora, capítulo 24, o chamado Sermão Profético, onde ele inicia com o princípio das dores. Os primeiros versos dizem assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Palavras muito interessantes. Então, ele estava dizendo que os discípulos mostrando o templo, vamos lembrar aqui que o templo era realmente grandioso, não é? Para se ter ideia do que era o templo, quando Salomão edificou o primeiro templo, seu pai Davi deixou todo o material preparado. O que ele deixou de ouro e prata foi uma quantidade tão grande que caberia dentro de um templo nosso, para saber o volume do que ele deixou. Mas deixou ferro, deixou madeira, deixou várias coisas, deu a planta do templo a Salomão. E com tudo isso preparado, com a sabedoria e com a riqueza que teve Salomão, ele levou 7 anos para construir. Com tudo na mão, levou 7 anos para construir, para saber a grandeza deste templo, as grandes pedras que tinham lá.
Quando o templo foi destruído na época de Nabucodonosor, depois reconstruído logo que assumiu o Império Medo-Persa, sendo rei o Ciro, o persa, o rei Ciro. Nessa ocasião, Ciro baixou um decreto permitindo que Israel retornasse à terra, a Jerusalém. Eles reconstruíram o templo. Dessa vez levaram 20 anos para construir o templo. Falando dessas coisas só para entender a grandeza do templo. Mas o templo é um prédio, mas tem o pátio do templo. O pátio do templo é muito grande, muito grande. Para você ter ideia, na conversão do coxo que estava na Porta Formosa, sem falar de dimensões, mas falar do número de pessoas, 5.000 se converteram. Então, dos que converteram, 5.000. Os que não se converteram, quanto tinha? Mais 20.000? Não sei. Mas, para se ter ideia, como esse pátio do templo era muito grande. Então, o templo era realmente grandioso. Então, os discípulos mostraram a Jesus a estrutura do templo, como aquele prédio, aquela edificação era extraordinária. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Saíram do templo, foram para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus conversava com os discípulos, eles perguntaram, fizeram remissão àquilo que Jesus falou e perguntou: quando serão estas coisas, Senhor? Quando serão estas coisas? Quando que o templo vai ser destruído? Quando que não haverá pedra sobre pedra? Quando serão essas coisas? Mas eles acrescentaram na pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus já tinha falado com eles a respeito da sua volta. No Evangelho de João que citamos, ele falou que voltaria para nós, né? Mas ele tinha falado mais alguma coisa com os discípulos que originou a pergunta dessa forma: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram a pergunta e Jesus respondeu na expressão do sermão profético. E Jesus começa a falar alguma coisa, ele começa a falar acerca da sua vinda ou da sua volta. Inicialmente, nós falamos aqui que Jesus falava genericamente, ele não estava falando isso eu estou falando para a igreja, isso eu estou falando para Israel. Ele não fez assim. Ele falou genericamente, pontuando. Às vezes falava para a igreja, às vezes falava para Israel, voltava a falar para a igreja, porque ele estava falando simplesmente da sua volta. Então ele inicia falando para a igreja. Nós conseguimos identificar alguma coisa, As palavras, claro, contêm vários mistérios, não é? E nós procuramos compreender, não é? Vou voltar um pouquinho aqui. Quando falamos que João disse: se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, esta palavra é suficiente para todo aquele que crê. É a palavra que enche o nosso coração de esperança, de vida eterna, quando ele disse isso. Então, basicamente, não precisamos nem de muita coisa para saber que Jesus vai voltar. Porém, nós podemos aprofundar, como estamos tentando aprofundar mais um pouco aqui, porque o mesmo João, no Apocalipse, quando ele foi arrebatado ao céu e viu o fim dos tempos, o Senhor Jesus falou de coisas grandiosas com ele a respeito do fim dos tempos. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, há uma bem-aventurança àquele que lê o Apocalipse, as revelações que o Senhor Jesus fez a João, não é?
e aquele que lê e o que ouve. Portanto, nós podemos perfeitamente aprofundar, sim, no conhecimento da volta de Jesus. E há uma bem-aventurança para aquele que lê aquilo que João escreveu, que fala exatamente da volta do Senhor Jesus, fala exatamente do fim dos tempos. De um lado, nós podemos estar com o coração cheio de esperança, estarmos tranquilos com relação à volta de Jesus, só com a palavra de João, no Evangelho de João. Mas, de outro lado, nós podemos aprofundar. Mas vamos fazer isso de forma serena e sem grandes preocupações, porque nós já temos uma palavra que já diz que nós vamos morar com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus preparou tudo para que nós morássemos com Ele. Agora podemos sim, segundo João, é bem-aventurado aquele que lê e que ouve, podemos sim aprofundar sem grandes preocupações, sem ansiedade, sem precipitação. Podemos sim e vamos procurar avançar no entendimento. Nós falamos aqui do exame do templo, quando os discípulos mostraram o templo, não ficará pedra sobre pedra, e agora entrando no Evangelho de Mateus, ele vai falar inicialmente, como nós identificamos, para a igreja. Nós vamos ver isso na próxima edição. Nós ficamos por aqui com essas palavras preliminares, agradecendo a presença de todos, a paz do Senhor a todos.